Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira a liturgia fala para a gente que nós devemos permanecer perseverantes em nosso caminho de fé, na feliz expectativa da vinda do Espírito Santo sobre nós. O Espírito iluminará todo o nosso caminho, então que nós possamos celebrar a liturgia com alegria. Então a primeira leitura está em Atos, capítulo 17, versículo 15, depois o versículo 22 a 34, depois o capítulo 18, versículo 1. Atos, capítulo 17, versículo 15, depois o versículo 22 a 34, depois o capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do aerópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobriram, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Então, na primeira leitura, Paulo continua sua pregação, anunciando Cristo ressuscitado, agora entre os gregos. Ele parte de uma situação concreta, uma realidade de idolatria, em um altar com inscrição ao Deus desconhecido. O apóstolo lhes demonstra que esse Deus que eles não conhecem é o Deus por ele anunciado. E, partindo da ideia do Deus Criador, chega ao evento da ressurreição. Ao ouvirem essa novidade, alguns uniram-se a ele e abraçaram. Alguns uniram-se a ele e abraçaram a fé. É interessante notar o esforço de Paulo em adaptar seu discurso à realidade que carece de evangelização. Acostumado ao ambiente sinagogal, próprio da realidade judaica, também anuncia o ressuscitado aos gregos em suas praças públicas. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 16, versículo 12 a 15. João, capítulo 16, versículo 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Então, no Evangelho, Jesus salienta a dimensão da incompreensão dos discípulos. Sendo incapazes de assimilar toda a realidade naquele momento, promete-lhes o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá à plena verdade.
Então, o tempo em que vivemos, o tempo da igreja, é marcado pela ação generosa do Espírito Santo, que traz luzes e traça horizontes para nossos caminhos de vida e de fé. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.